do Vidas para Cristo, ô Ismael? Tem aí? Janeiro de 2022, lá estaremos nós, firmes e fortes nesse propósito. Nós vamos invadir o planeta, irmão. É isso aí. Se você não conhece esse projeto, procure nas redes sociais, procura no site da igreja, procura na página, no canal do YouTube lá do pastor Josequiel e da igreja, Assembleia de Deus Ágape em Xangri-Lá. Os irmãos já ofertaram, pode recolher as coisas. O Ismael está procurando ali para nós as imagens para colocar. Vai lá, achou? Pode largar? Olha aí, irmãos, olha isso. É com áudio? Você já conhece o Vidas para Cristo no Planeta? A conferência de evangelismo que acontece anualmente com uma escola que vem impactando jovens e resgatando vidas. São 15 dias de imersão em temas indispensáveis na vida de um cristão. E uma experiência de impacto missionário pelas ruas de Atlântida, no litoral gaúcho. Vidas para Cristo no Planeta, ele começou em 2016 com aquilo que eu acredito ser uma intervenção de Deus no que é considerado hoje o maior evento de música secular aqui do nosso estado. Todos os anos, centenas de missionários se reúnem aqui para durante 15 dias serem preparados e equipados com conhecimento e unção de Deus, para no final de semana do planeta Atlântida, irem às ruas de Xangri-Lá compartilhar o evangelho e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ano após ano, temos visto Deus fazer coisas extraordinárias no Vidas para Cristo no Planeta. São inúmeras conversões, muitos testemunhos de milagres, libertação, encontros com Deus e o principal, mudança de vida. Muito mais do que uma escola de evangelismo, o Vidas para Cristo tem se tornado realmente um divisor de água na vida daqueles que querem ter de fato um encontro com Deus. Há muito tempo, as visões proféticas anunciavam o mover de Deus que viria em direção ao Rio Grande do Sul na forma de uma grande onda. Desde então, todos nós estamos como aqueles que olham para as nuvens, aguardando um sinal que aponte para este tempo. Nós cremos que chegou a hora do cumprimento das promessas. Uma tempestade divina está se aproximando. Nós temos visto os sinais do Senhor por toda parte. Os campos estão brancos para a colheita. Levantem-se, guerreiros do Senhor. A nação brasileira precisa ser alcançada por esta onda de avivamento. Venha viver dias absolutamente incríveis que transformarão a sua vida enquanto você anuncia o Evangelho do Senhor a muitas pessoas que vivem na escuridão. Nós queremos convidar você para a conferência e escola Vidas para Cristo no Planeta. Vem com a gente, vem pro Vidas. Estamos vivendo uma guerra intensa contra aquele que veio para roubar, matar e destruir. Deus me deu uma visão. Vidas para Cristo no Planeta é uma eclosão da igreja brasileira, de dentro para fora. Vem conosco para nós vivermos a grande colheita. Vidas para Cristo no Planeta 2022. Se prepare. Em janeiro de 2022. Aleluia. Essa é a missão. Talvez alguém olhou para a igreja, olhou para o tamanho e disse assim: não vai dar. Talvez alguém olhou para o pastor Josequiel e disse: não vai crescer. O pastor Jean Porto pregou ontem aqui sobre os desprezos, e nós temos que aprender a desprezar o desprezo, porque nós carregamos a honra de Deus, e a honra de Deus está sobre o ombro do líder, e a igreja, ela é assim. Se coloque de pé. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. Canta, igreja. O peso do pecado
Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou. Meu Deus. Aleluia! Começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu. Quantos podem declarar pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda Jesus bem forte. Vamos receber o gordinho mais amado do Brasil. Pastor, eu sei que tu é apaixonada por ele, mas eu também sou, viu? Eu te amo, meu bonitão. Quando o pastor José Carlos me chamou na convenção e disse: eu preciso passar um filho para ti. Não estou te dando, mas estou te emprestando para te cuidar ele comigo. E isso para mim foi uma honra. Eu quero dizer para vocês da igreja de Xangri-Lá que para mim é uma honra. Para mim é uma honra servir a Deus do lado de vocês. Não me considerem na condição de presidente, mas sim de um diácono da igreja que está à disposição. Eu visto a camiseta de vocês também, porque ela é nossa. Que honra, que prazer poder dividir o altar com um homem de Deus, que tem princípio, que tem família, que tem palavra, que tem unção. É isso que eu quero. Tem gente que diz: por que não trouxe o famoso? Mas quem é famoso? Para mim, famoso é o Josequiel.
que faz, que acontece, que bota a mão na massa. Entendeu? Pastor Gilvan passa aqui, vai estar orando, e nós vamos ouvir a palavra nessa tarde. Aleluia. Levante as tuas mãos para cá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta tarde está aqui teu filho, Pai, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Vem usar ele aqui essa tarde, Pai, poderosamente nas tuas mãos. Realiza, Pai, o teu querer e a tua vontade. Pai, nós sabemos que já tem uma palavra, Pai, para os nossos corações aqui essa tarde, Pai. Usa ele com poder, com unção, com graça e com ousadia, Pai, é o que nós te pedimos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia, graça e paz a todos. Para mim é uma honra estar aqui nessa tarde, mais um ano. Pode tomar teu assento aí, glorificando ao Senhor. Agradecer pastor Wagner, pastora Nádia, os demais pastores, pastor Pedro Elias, que é meu amigo de longas datas já, Belchior, que nós também sempre conversamos. E o Belchior é um dos pregadores esse ano do nossa conferência JFC, ali em Xangri-Lá. E essa tarde para mim é uma alegria estar aqui, juntamente com a minha esposa, meu filho, pastor Lucas, pastora Laura, meu sogro e minha sogra que estão aí também. Sei que a minha mãe deve estar me assistindo em casa, na cidade de Sapiranga. Os demais pastores que estão aqui. Eu confesso para vocês que chegar aqui não é fácil. Ontem eu estava em casa sentadinho. Como é bom você estar sentado, ouvindo homens de Deus que na nossa adolescência nós vimos pregar e nunca imaginamos estar em um cartaz juntamente com homens dessa envergadura. Mas o certo é que Deus, nesta última hora da igreja na terra, está levantando os improváveis para fazer a diferença. O tema desse congresso é: qual o seu legado? Qual o legado que nós vamos deixar para a geração que está vindo aí? Se Jesus não voltar daqui a pouquinho mais, existe uma geração que está vindo atrás de nós, e nós precisamos deixar um legado. Mas esta tarde, dentro do tema desse congresso, a pergunta que eu faço aos senhores que estão aqui: qual é o seu legado? Como você tem se movido? Nós vimos aqui o pastor Leonardo Belchior trazer uma palavra poderosa nessa tarde, e uma mensagem pastoral, onde nós precisamos nos mover, não pelos movimentos, mas pelo aquilo que Deus está dando à sua igreja nesses dias. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wagner, da nossa convenção, porque nós não estamos nos preparando para fazer grandes palcos ou grandes eventos, onde nós venhamos trazer muitos homens de nome para dar uma multidão, mas sim juntos levantarmos uma bandeira dentro do estado do Rio Grande do Sul, a bandeira do Evangelho da Cruz, que transforma o homem e faz do homem uma nova criatura. Cumprimentar o pessoal da base missionária que está aí comigo, lá de Xangri-Lá, o pessoal da Ágape, os irmãos que vieram juntos. Hoje tem quase 20 missionários aí. Eu quero que os missionários que estão lá da casa se coloquem de pé rapidinho aí, para que os irmãos conheçam vocês, os que moram lá na base. Eu tenho certeza que eles já pegaram o carnê missionário deles, porque missionário tem que aprender a investir em missões, ainda mais quando vivem por fé, né? Então realmente tem que ter fé e investir em outros que estão no campo, e assim Deus honra, como tem honrado eles até o dia de hoje. Queridos, eu não quero tomar tempo aqui nessa tarde, eu já vou direto à palavra. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versos a partir do primeiro versículo do capítulo 4. Uma mensagem simples, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui essa tarde, pois estamos vivendo dias difíceis, onde a igreja de Cristo precisa estar alicerçada em uma vida de princípios, para daí sim nós deixarmos um legado à próxima geração que vem aí. Nós falamos que somos a geração do avivamento, mas eu acredito que Deus está levantando nesses dias uma geração
preparada para viver realmente um avivamento. Não um avivamento movido por movimentos, mas um avivamento firmado na palavra. E isso só acontece quando nós temos princípios. E hoje eu quero ler esse texto e depois compartilhar algumas coisas com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 em diante, vamos ler alguns versos. Diz assim a palavra de Deus: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressendidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, diga comigo, ousadia. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falares mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. No verso 31, você corre lá no verso 31, onde nós estamos lendo, e aqui eu vou me deter para ministrar essa tarde. Olha o que vai dizer o verso 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, diga orado, diga mais forte, orado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Agora você diga forte assim: seja ousado. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: seja ousado. Queridos, algo muito simples, e eu não sei fazer volta para pregar, e vou ter que ser simples aqui essa tarde, porque é assim que Deus me chamou.
Pedro e João, carregavam marcas de homens que tinham intimidade com Deus. Só quem tem intimidade com Deus pode deixar um legado. É impossível nós falarmos de legado a alguém que acha que por ter dinheiro, ou fazer grandes movimentos, ou pastorear uma grande igreja, isso é deixar um legado. Vimos na história, nos dias de hoje, homens que fizeram grandes trabalhos e grandes movimentos, que eles não deixaram legados. Nós somos conhecedores, pastor Pedro Elias, de homens que tentaram fazer do seu jeito, da sua forma, mas ao longo da história, perderam a intimidade com Deus, e não conseguiram deixar um legado. A história deles foi apagada, por causa que perderam a intimidade com Deus. 3 pontos importantes eu extraí dessa leitura bíblica, de quem tem intimidade e quer deixar um legado. Primeiro, ter uma vida de oração. Diga: eu preciso, nessa tarde, ter uma vida de oração. Segundo ponto muito importante, para quem começa dentro de um princípio de ter uma vida de oração, é ser cheio do Espírito Santo. É impossível nós dizer que oramos, dobramos o joelho, fizemos movimentos de bater a cabeça, bater o pé, levantar a mão, mas se nós não oramos de verdade, não seremos cheios do Espírito Santo. Só é possível deixar um legado quem ora e é cheio do Espírito Santo. Se não oramos, não seremos cheios do Espírito Santo. Até podemos criar um movimento parecido com o Espírito Santo, mas quando não tem milagres e maravilhas, aonde não tem os sinais, não está cheio do Espírito Santo. Aonde não há transformação de vidas, aonde pessoas não são curadas, não são libertas, não existe o mover do Espírito Santo. Mas um ponto importante, a qual eu observei nesse texto bíblico, é que Pedro e João, quando eles oraram, que tudo aconteceu e foram cheios do Espírito Santo, o final do verso 31 vai dizer que eles tinham ousadia, e com ousadia eles pregavam o Evangelho. E nós estamos em um congresso missionário, que se o pastor Wagner Medina e a pastora Nádia não tivessem tido ousadia, nós não estávamos aqui nessa tarde. Mas Deus quer levantar nesses dias uma geração de improváveis, uma geração de homens e mulheres comprometidos com o céu, comprometidos com uma busca de intimidade ao Senhor, para viver uma vida de ousadia. É com essa ousadia, numa vida de oração, numa vida cheia do Espírito Santo, que nós vamos avançar no Brasil e no mundo. Não se faz missões sem ter ousadia, é impossível. Nós podemos fazer tudo, e esse congresso podia ser talvez muito maior. E o ano passado eu falei que estava subindo de nível, e esse ano estamos no prédio próprio da AME, para a glória do Senhor Jesus, porque alguém teve ousadia. Vidas para Cristo no planeta, não estaríamos no 7º ano se não tivéssemos ousadia. Tentaram nos parar de todos os lados. No primeiro ano, muitas pedradas. Imagina uma gurizada com uma tenda armada, com lona de caminhão, evangelizando no meio do planeta Atlântida. Mas nós oramos, estamos cheios do Espírito Santo, e com ousadia a igreja do Rio Grande do Sul segue avançando. Deus vai levantar você. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa tarde. Deus está levantando nesse dia aqui pessoas com ousadia. Ei, pastor Wagner, vai sair muito carnê aqui ainda, porque nesta tarde Deus vai te dar ousadia para você ofertar. Deus está te dando aí agora o movimento do Espírito, aonde você, cheio do Espírito, vai ter esta ousadia de investir em missões. Não se pode falar em missões sem ter uma vida de oração e ser cheio do Espírito Santo. E se você não tem ousadia, Deus não habita em lugar morto. E tem muitos lugares grandes, muito maiores que nós, mas que perderam a intimidade com Deus ao longo dos anos. E aonde se perde a intimidade com Deus, nós vimos
grandes templos, mas que perderam a ousadia de um princípio: ter os sinais, que são os milagres. Jesus vai dizer que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Eu creio aqui nesta tarde que nós vamos viver dias incríveis do Senhor, porque Deus vai levantar você no seu bairro. Entenda uma coisa: é impossível falar de missões, é impossível falar de evangelismo, se as pessoas não terem ousadia, nem mesmo de trabalhar nas suas igrejas locais. Hoje em dia nós vimos uma geração que tenta se preparar para fazer missões, quer ser enviado, e até pedem para nós que trabalhamos com missões, para ser enviado, mas eles não conseguem, nas suas igrejas locais, no seu bairro, no seu trabalho, ter a ousadia de cumprir o ID, de pregar o evangelho a toda criatura. Muitos querem ir à África, muitos querem ir às nações, mas esquecem da sua igreja local e do seu bairro. Eu anotei aqui algo muito importante, essa frase é minha, você não vai achar no YouTube. Uma igreja que não ora, que não é cheia do Espírito Santo e não tem ousadia na evangelização, é impossível deixar um legado marcante para a próxima geração. É impossível. Mas nós vimos os grandes movimentos se acabando. No meio da pandemia, Deus pegou a igreja dele e botou em evidência. Nós somos a noiva do Cordeiro aqui nessa tarde. É por isso que AME não parou no meio da pandemia. É por isso que nós estamos avançando. Vidas para Cristo vem aí. E Deus está levantando uma geração profética, pronta para evangelizar nas suas. E daí sim, iremos às nações. Daí sim, nós vamos avançar. Muito mais ainda. Mas você precisa começar a ter essa ousadia no seu bairro, no seu trabalho, aonde você está. Quem tem sido você nos dias em que estamos vivendo? Eu falando sobre legado, cara, um legado marcante de alguém que ora e é cheio do Espírito Santo. Tem na história os milagres, curas e libertações. Isso tudo são consequência do agir do Espírito Santo. Quando nós pregamos, quando nós oramos, os demônios têm que ir embora. Todos são conhecedores que Pedro, aonde Pedro passava, ele era cheio do Espírito Santo, e a sombra de Pedro curava os enfermos. E agora por que nos dias de hoje nós vimos homens fazerem fila, ou darem água ungida, ou tantas coisas para colocar a mão, e as pessoas não são saradas e curadas? Porque perderam a intimidade com Deus ao longo dos anos. Uma geração que diz ser cheia do Espírito, mas que não se prepara para os dias difíceis. Eu estava viajando há um mês atrás, mais ou menos, e junto com meu sogro, e no sábado pela manhã, eu acordei, pastor Wagner, e Deus me deu uma visão, logo no momento que eu acordei. Eu estava em um cemitério muito grande, e existia muitos túmulos, e eu via na minha volta, pastora Nádia, uma multidão, e eu não conseguia ver o rosto, eu só via a parte da face, da boca, aonde as pessoas riam de nós. E eu entrava naquele cemitério, e eu puxava, aonde eu ia as pessoas iam atrás e riam, apontavam para mim e riam. E tinha alguém no meu lado com uma marreta gigante, uma marreta muito grande. E eu entrei naquele cemitério dizendo assim: enterraram pessoas vivas aqui. Tem muitas pessoas enterradas vivas, e as pessoas riam de mim. Você está louco, você está maluco. E aquela pessoa que estava comigo, que eu não via o rosto, com uma marreta muito grande, eu dizia, eu mostrava: esse túmulo pode bater e abrir, que tem gente viva aí dentro. Eu ia para outro lugar e dizia a mesma coisa, e ele foi quebrando. Mas enquanto ele quebrava, ele mesmo duvidava do que eu falava. E Deus me deu uma resposta dentro dessa visão que tive. Eu lembro que quando eu cheguei, alguns túmulos foram quebrados. Quando eu colocava a mão, já estava o caixão já estava podre, desmanchando. Quando eu botava a mão, desmanchava. Mas quando eu via a face das pessoas, as pessoas ainda estavam respirando. Isso Deus falou muito forte comigo. Existem muitas pessoas que foram enterradas vivos por causa do sistema, por causa dos movimentos.
Mas Deus está levantando uma igreja com ousadia para deixar um legado marcante. Nós seremos a geração que vamos quebrar os túmulos e vamos arrancar as pessoas que ainda estão respirando. Deus conta comigo e com você nessa tarde. Você precisa entender que fazer missões não é só ir e nem ficar orando. É ter a ousadia de evangelizar e de ofertar para manter aqueles que estão lá. Então nós não vemos num congresso missionário aqui para ouvir grandes pregadores e muito menos para ouvir as bandas ou os louvores que aqui serão entoados, não. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor juntos, orar nesta tarde, sermos cheios do Espírito e sair daqui com muita ousadia para que a obra do Senhor cresça e eu e você faça parte desse legado que a Igreja de Cristo está cumprindo nesses dias. Existe um propósito na tua vida. E qual é esse propósito? Você já descobriu ele? Será que você já pode sair daqui hoje dizendo: eu tenho um chamado, eu sei qual que é ele? Talvez enquanto o pastor aqui ministrava a oferta, você não teve a ousadia de pegar um carnê missionário. Talvez muitos queriam estar aqui e olham talvez para a AME como uma plataforma para tentar fazer agendas. Mas que bom que Deus tem levantado homens ousados nesses dias para pregar a palavra que liberta e cura e transforma. Qual é o seu chamado? Qual é o propósito que você está aqui nessa tarde? Por que você veio a esse congresso? Talvez você não vai ouvir a minha mensagem e sair pulando e gritando, e nem precisa mesmo, porque não dependemos disso. Dependemos que o seu coração seja transformado nessa tarde, que você vai para casa pensando qual é o seu chamado e qual é o seu legado, aonde você quer chegar sendo um cristão nesses dias. Desde que eu estou aqui no congresso, Deus mudou a história da nossa igreja, pastor Wagner. Chegamos aqui no primeiro ano, nós tínhamos um galpão de madeira e um telhadinho, né, pastor Lucas, no lado. Primeiro ano nós assumimos 5 crianças aqui nessa casa, e Deus me provou que Ele estava nesse negócio. Segundo ano nós assumimos 10, e Deus revolucionou a história da igreja onde pastoreamos. E hoje eu vim para cá e eu conversei com a minha diretoria e falei: nós vamos assumir 15, todo ano nós vamos dobrar, porque eu acredito naquilo que está sendo carregado nesta obra, uma obra que tem ousadia de investir em missões. Eu não investiria, eu tenho certeza disso, que Deus não falaria ao meu coração para investir em um lugar que não esteja deixando um legado para muitos que estão vindo aí. Agora nós vimos nos dias de hoje pessoas que não entenderam o que é viver na obra missionária, pessoas que não entenderam o que é investir em missões. O escritor aos Hebreus registra que o anúncio do evangelho da salvação em Cristo Jesus foi confirmado por Deus através de sinais, milagres e maravilhas, e os dons do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo já havia dito aos seus discípulos acerca dos sinais que seguiriam aqueles que crescem. Agora nós vemos um congresso missionário e não cremos em Deus, e não temos a confiança em Deus, que Deus vai suprir as nossas necessidades, que Deus vai suprir as nossas dificuldades. Talvez você não teve coragem nesta tarde de pegar um carnê missionário, e você vem me falar em missões. Talvez você está me assistindo em casa e você não entrou aí ainda no sistema para você pegar uma criança. Você diz que ora, diz que é cheio do Espírito Santo, mas eu quero impulsionar você aqui nessa tarde a viver uma vida de ousadia dentro da obra missionária. O Senhor quer que nós nos comprometemos nesses dias. E eu tenho certeza que pessoas vão lançar desafios aqui este ano. Pessoas vão fazer aquilo que estão sendo tocadas a fazer de verdade, por ter uma ousadia dentro da palavra de Deus. Nós precisamos ser ousados. Como falei, se o pastor Wagner não tivesse ousadia, nós não estaríamos aqui hoje. Nós precisamos enfrentar o sistema e até mesmo o desprezo que muitas vezes nos desprezam. Nós somos a geração que vai viver as coisas mais incríveis.
Porque Deus está chamando jovens valorosos nesses dias. Sabe por que eu invisto tanto em jovens? Só essa semana foram 3 que nós tiramos das ruas, que chegaram ali, entre até senhoras que chegam lá naquela casa. Mas se eu não tivesse ousadia, pastora Nádia, nós não receberíamos. Se nós fôssemos olhar para o caixa da igreja, se nós fôssemos olhar para a nossa força, para os recursos que entram, nós não faríamos a obra missionária. Se nós fôssemos olhar para nós não estaríamos fazendo essa grande obra. Mas entenda uma coisa, aquilo que Deus aponta, Deus paga a conta. Ele não fica devendo nada para ninguém, mas Ele precisa nesses dias de homens e mulheres ousados. Quem é você? O que você está fazendo na obra missionária? Você é só um membro de banco? Você veio a esse congresso para ver à noite o pastor Marco Feliciano? Você veio para ver o prédio novo da AME? Ou você quer ser participante desta grande obra? Não tem como mais nós ficarmos prostrados. Deus não conta mais com gente parada. Deus está contando nesses dias, pastor Belchior, com homens e mulheres valentes, ousados, que vão avançar aos 4 cantos do mundo. Um legado marcante de alguém que tem ousadia. Ele evangeliza no seu bairro, trabalha na igreja local, nos projetos missionários, e ele oferta com convicção em missões. Quem tem ousadia consegue ofertar com convicção em missões. Irmão, é muito pouco você assumir uma criança só hoje. O que Deus tem te dado. Você anda de carro novo, você tem sua casa. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Pessoas vão assumir compromisso esse ano com a obra missionária e vão sair do aluguel, pastor Wagner. Vão comprar casa, vão comprar carro novo. Eu não prego prosperidade não, mas eu prego um Deus vivo que transforma e liberta a vida do homem. E talvez a tua vida financeira está totalmente destruída. Deus tem poder para transformar tudo isso. Mas você precisa ter ousadia. Você precisa viver uma vida de renúncia. Renunciar talvez aquilo que você tanto gosta para fazer a obra missionária. O Novo Testamento aponta o Espírito Santo como a figura principal da obra de evangelização e missional. É por isso que nós temos que ter uma vida de oração. É por isso que nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. E é impossível ser cheio do Espírito Santo. É impossível dizer que estamos deixando um legado se não vivemos uma vida íntegra diante de Deus. Eu sei que Deus tem limpado os nossos altares e levantado homens e mulheres com uma vida de oração, cheios do Espírito e com ousadia nesses dias. Talvez você não esperava ouvir isso aqui nessa tarde, mas eu quero que você hoje entenda que vai valer a pena você abandonar as suas renúncias, abandonar aquilo que você tanto sente prazer, você renunciar aos prazeres da vida, para viver uma vida de oração, ser cheio do Espírito e ser ousado nesta última hora da igreja na terra. Você precisa ser ousado, senão vão tentar calar a nossa voz. Se nós não formos ousados nesses dias, tentaram já fechar os nossos prédios, tentaram parar os nossos cultos, mas a igreja de Cristo está viva, a igreja de Cristo está viva, preparada no Rio Grande do Sul, para viver a obra missionária juntos. Deus não conta mais com igrejas divididas, mas com o povo unido, para fazer a obra missionária. Pedro e João carregavam marcas de homens que tinham intimidade com Deus. Quando eles oraram juntos, a Bíblia vai dizer, foram cheios do Espírito e com ousadia pregavam o Evangelho. A história vai dizer que Pedro e João
foram ameaçados. Se coloque de pé comigo, eu vou encerrar. Pedro e João foram ameaçados. E talvez o diabo tenha te ameaçado nesses dias, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, que você é um nada, que você é um ninguém. Mas saiba de uma coisa: o Senhor nesta tarde quer marcar você com o Espírito Santo, para que você saia daqui com muita ousadia nessa tarde. E a partir de hoje você não vai ter medo mais de chegar na parada de ônibus, no seu trabalho, na sua escola, e ser ousado em pregar o Evangelho. Tentaram parar a igreja de todos os lados. Eu e você somos a igreja. Qual é o seu legado, querido? Irmãos que me escutam aqui nessa tarde, o que você tem feito nesses dias? Tanto por você e tão pouco talvez pela obra. Deus conta com homens e mulheres que têm ousadia de cumprir aquilo que o Senhor está dando para você. Feche os seus olhos comigo. Eu quero encerrar a minha participação aqui dizendo para você que eu sei que Deus está levantando uma geração que não vai se curvar a Baal, uma geração que não vai se curvar a Mamon, uma geração que não está preocupada com aquilo que vai acontecer amanhã, mas vai viver o hoje debaixo da graça de Deus. Uma igreja com legado missionário, uma igreja comprometida na oração, no envio e na contribuição. Enquanto a banda vai cantar, eu quero que você se mova nessa tarde, dentro de você, não com movimento, não, que talvez nós esperamos que a gente grite, pule aqui nessa tarde, mas que dentro de você cresça algo novo a partir de hoje. Que esta noite, enquanto estivermos aqui, mas pastor, eu já assumi uma criança na parte da tarde, Deus vai te dar ousadia para você assumir outra. Deus está derramando sobre nós aqui uma brisa suave do Espírito. Deus está levantando você nesta última hora da igreja na terra. É você que veio aqui essa tarde. É você que não está preocupado com os movimentos, mas sim fazer missões no seu bairro, com seus familiares. É você, a igreja de Cristo, que não vai se calar. Tentaram parar Pedro e João, mas você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja cheia do Espírito. Você é a igreja cheia do Espírito. É você. Perseguidos, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Joga a tua mão lá em cima assim, ó. Perseguidos, mas não abandonados. É a igreja que ora, a igreja cheia do Espírito, a igreja ousada que vai avançar nesses dias. Nós somos a igreja. É eu e você. É eu e você. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Somos o povo escolhido.
de pé. Congresso da AME. Todos os anos vai avançar, pastor. Porque esta obra é uma obra que tem líderes ousados, cheios de Espírito, preparados para a guerra. Que Deus abençoe a sua vida. Que você celebre ao Senhor. E juntos, como a igreja do Rio Grande do Sul, como a igreja do Rio Grande do Sul, nós vamos avançar. Nação Santa, somos a igreja, vivemos